Olá, Altair Pereira, mais uma vez com vocês para nós falarmos do nosso curso, nosso treinamento, a Arte das Vendas, onde hoje nós vamos falar como você escrever um texto mais vendedor. Mas vendedor como? Mais persuasivo, que você consiga atrair mais a atenção do seu consumidor, do seu cliente, para você conseguir realizar suas vendas com mais facilidade e aumentando o volume das suas vendas. Bom, hoje praticamente todo mundo está fazendo uso, se valendo das redes sociais, enfim, da tecnologia, da internet. Então, como criar um texto mais persuasivo, um texto que tenha um apelo maior para você vender o produto que você está pensando em vender, em comercializar? Bom, os estudiosos eles nos orientam a criar dentro do título e do subtítulo as perguntas e as respostas que o consumidor está fazendo para comprar aquilo que ele tem procurado para atender sua necessidade, seus desejos. Bom, tudo isso hoje se tornou muito mais fácil de nós chegarmos a essas respostas com o uso da inteligência artificial. Essa inteligência artificial ela está começando a me assustar um pouco, embora, como eu sempre gostei de desenvolver meus textos, desenvolver minhas próprias ideias. Então hoje a inteligência artificial, no meu modo de ver, ela está sendo um aliado para mim. Eu tenho, né, algumas coisas, eu sou um pouco prolixo, costumo fazer as coisas de uma forma que as pessoas acabam não entendendo muito bem qual é o meu propósito. Então a inteligência artificial tem sido útil para mim, para me ajudar a sintetizar, a simplificar as coisas para que os meus resultados acabem aparecendo mais, eu consiga mais resultado do que realmente eu conseguiria sem a ajuda da inteligência artificial. Bom, para a gente criar um texto mais vendedor, mais persuasivo, é, você precisa ter um pouco de cuidado, mas sempre fomos bastante enganados, bastante. é, eu, por exemplo, trabalhei em algumas empresas onde eu ficava um pouco assim receoso, porque as pessoas, a diretoria, as chefias, as gerências, eram pessoas que falavam outra língua, um francês, um inglês. Então, quando tinha algo que eles achavam que nós não deveríamos ter acesso, como é que eles agiam? Eles estavam falando em português, de repente eles mudavam e começavam a falar em francês, ou então em inglês, porque o, essa outra língua que tem aí, que é uma língua muito. O espanhol é uma língua que a gente acaba. Então, o espanhol eles sempre usaram menos, porque o espanhol a gente acaba, né, por ser aqui uma língua que a gente. Embora o inglês me parece ser até mais fácil do que o espanhol, mas o espanhol, devido à nossa língua portuguesa, a gente acaba entendendo um pouco melhor o que está sendo dito. Então eles normalmente usavam a língua inglesa ou a língua francesa para que a gente não entendesse o que eles estavam dizendo. Uma coisa que eu acho até um pouco sem sentido, porque se nós fazemos parte de um time, fazemos parte de um grupo, por que não temos acesso a todas as informações? Como é que a gente vai ajudar a melhorar o resultado se tem alguma coisa que a gente não pode saber? Então, esse mundo hoje está um pouco modificado
Então, mas o que eu quero te falar? Eu quero te falar o seguinte, como em muitos momentos, o que eles, né, tem palavras aí que eles falavam muito lá, lá atrás, eles gostavam muito de falar no feedback, que é uma palavra tão simples, é um retorno. Então, ao invés dele dizer, você me dá um retorno, ele dizia, me dá um feedback. Sei, talvez até fosse para se mostrar superior, se mostrar mais inteligente, mais capacitado. E hoje tem uma palavrinha aí que eles usam muito, que é o famoso copy, né? Que é o copyright. Não se impressione, se você não sabe o que quer dizer isso, não se impressiona muito com isso não. Isso aí é você escrever um texto persuasivo, escrever um texto onde o teu cliente ele vai te entender melhor. Então, o que você precisa fazer? Você precisa... Eu, por exemplo, que estou na área de vendas a vida toda praticamente, comecei lá como vendedor de cocadas lá atrás, aluguei animais em área de turismo para fazer dinheiro, sempre entendi que a gente é um eterno vendedor, a gente fica fazendo com que as nossas ideias sejam aceitas pelos nossos pais, pelos nossos professores, enfim, isso tudo é venda. A gente, o relacionamento é uma forma de vender, então a gente acaba entendendo. Mas como eu estive na venda formal durante muito tempo, eu acabei, devido à quantidade de pessoas que eu atendi, a quantidade de vendas que eu fiz, então hoje eu já tenho uma certa, não é facilidade, mas tenho um certo conhecimento, dependendo do que a pessoa estiver comentando comigo, eu sei, eu acabo entendendo mais ou menos o que ela está pensando, se ela vai fechar o negócio, se ela não vai fechar o negócio, se ela está predisposta a gastar aquele dinheiro que está sendo cobrado por aquele produto, enfim. E então, eu hoje estou trabalhando bastante de forma a simplificar os meus textos, a pensar, quando estou escrevendo alguma coisa, sempre fiz assim, mas como sempre fui um pouco prolixo, hoje eu estou me aperfeiçoando. A gente acaba aprendendo todo dia, acaba se aperfeiçoando todo dia. Então hoje eu estou fazendo um trabalho pessoal comigo, como se eu tivesse atendendo um cliente lá na ponta, como se eu estivesse vendendo um produto para um cliente, na hora que eu vou escrever os meus textos. Se você for uma pessoa curiosa, tiver uma curiosidade, eu tenho um blog altair1957.blogspot.com. Se você observar os meus textos, os meus artigos, a partir de um determinado momento, agora, no último mês, nos últimos 15 dias, eu dei uma modificada nos meus textos e eu acho que eles estão mais atraentes, estão mais explicativos. Você acaba aprendendo um pouco mais se você tiver interesse em ler os meus textos, para você aprender a escrever de uma forma mais vendedora. E conforme eu estava te falando, as pessoas que querem se mostrar um pouco superior às outras, nós somos todos iguais. A única diferença que existe entre eu e você é que eu estou com 68 anos, você provavelmente não deve ter ainda essa idade toda, não está na melhor idade ainda, mas eu na melhor idade, digo para você o seguinte, eu não estou mais pagando condução, embora eu ache que o interessante é que eu tivesse conseguido realizar meus sonhos financeiros e hoje eu tivesse o suficiente para não ter que me sentir tão feliz com essa, vamos chamar dessa benesse, que eu recebo aí do sistema, do Estado, onde hoje eu as minhas conduções eu não tenho pago, eu tenho automóvel,
tenho tudo, mas eu não gosto muito de dirigir. Gosto muito de dirigir, não gosto muito de telefone celular. Eu ontem acabei descobrindo aí com uma pessoa que eu tenho visto uns vídeos dele aí muito interessante. Ele, não vou nem citar o nome aqui, porque ele é que sabe o que ele faz da vida dele, mas ele deixou de usar smartphone, porque o smartphone eu acho que estava criando problema para ele, então ele hoje vai usar um telefone mais simples que ele não recebe tanta informação do ambiente. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão essa aula vai ficar muito longa, mas é o seguinte, ó, você vai gostar de continuar a convivendo comigo. Até que nos encontremos na próxima aula. Desejo a você uma vida alegre e feliz. Até a próxima aula.